Boa noite, pessoal. Harrison falando, dando continuidade aos nossos calls semanais de análise do mercado financeiro. Véspera de feriado, todo mundo está querendo sair para as comemorações, mas sem antes saber o que aconteceu com o mercado financeiro, quais foram as altas, quais foram os fundamentos que impulsionaram o nosso índice brasileiro para um ganho de 7% na semana, um ganho bem expressivo. Tivemos várias notícias, várias informações que tiveram peso nessa alta e eu vou comentar para vocês entenderem os movimentos e se prepararem para a semana seguinte e fazer bons trades. Vamos lá, pessoal. Na segunda-feira, o composto europeu terminou o dia em alta, impulsionado pela divulgação de dados de manufatura na Europa e na China. Já os mercados nos Estados Unidos permaneceram fechados em função do feriado do Dia do Trabalho. Bom, esses dados na segunda-feira na zona do euro, na Europa, ali naquela região, e na China, são dados em relação à manufatura, venda de produtos manufaturados, e como esse tipo de produto tem um peso muito grande na economia desses países, o composto termina o dia em alta porque os investidores se sentem mais confiantes em relação às empresas que atuam nesse segmento, que é responsável pela maior parte das ações negociadas nesses mercados, tá? Na terça-feira, os mercados europeus encerraram o dia em queda, pressionados pelos receios com os desdobramentos de um possível ataque militar à Síria. Esse assunto nós falamos bastante a semana passada, é um assunto recorrente em todos os mercados financeiros, uma preocupação não só no mercado financeiro, mas uma preocupação da população em relação à guerra na Síria. Então esse tipo de notícia, esse tipo de expectativa de guerra gera um certo receio e pressiona os mercados financeiros para baixo. As bolsas norte-americanas fecharam o dia em alta, ao contrário do mercado europeu, impulsionadas pela divulgação de indicadores positivos, com destaque aos gastos com construção e ISM de manufatura. Contudo, a alta foi limitada pela Síria. Então, dados positivos nos Estados Unidos fizeram com que o índice apresentasse um certo ganho no dia, mas esse ganho foi limitado por aquelas questões em relação ao ataque militar na Síria. Essa questão está limitando bastante as operações e os investidores estão mais, como eu posso dizer, mais contidos em relação à compra de ativos, por esse motivo. Na quarta-feira, as bolsas europeias fecharam o dia em alta, acompanhando a movimentação das bolsas norte-americanas e beneficiadas que o ataque da Síria será postergado. Então, na quarta-feira nós tivemos uma notícia vinda dos Estados Unidos em relação ao ataque na Síria, que ele será postergado. Já os índices dos Estados Unidos terminaram o dia em alta, beneficiados pela valorização das montadoras e das empresas de tecnologia, além da publicação do livro bege, que é um indicador, é uma informação que o mercado vê com bastante peso, que não trouxe sinais que não trouxe sinais sobre a redução das compras de ativos pelo Fed. Ou seja, o livro bege ele veio com uma informação de que não vai acontecer agora uma redução de compra de ativos. Esse é um tema que vem sendo muito discutido. Cada semana nós estamos falando sobre isso e analisando as informações vindas do mercado americano. E a divulgação do livro bege, que é uma informação muito relevante, veio com destaque em relação a não redução na compra dos ativos, ou seja, os ativos continuarão sendo comprados. Para quem está um pouco fora desse assunto, a compra de ativos do Fed faz com que a taxa de juros americana continue nesse patamar. Uma redução na compra dos ativos pode pressionar a taxa de juros americana e isso vai ser muito ruim para os mercados e para a economia como um todo. Por isso, essa expectativa em relação à compra de ativos do Fed. Na quinta-feira, as bolsas europeias fecharam o dia em alta,
influenciadas pela decisão do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu de manter suas taxas de juros, além das declarações de Mario Draghi, que afirmou que o Banco Central Europeu está pronto para agir caso seja necessário. Ou seja, essa informação do Mario Draghi abre espaço para que os investidores fiquem atentos em relação à economia na zona do euro. Ou seja, se a economia tiver mais algum dado negativo, o Mario Draghi disse que está apto a fazer alguma medida para impulsionar a economia. Isso pode ser N coisas, mas o mercado entendendo que ele está preocupado e que vai tomar medidas em relação ao mercado como um todo, na zona do euro, deixa os investidores mais tranquilos para investirem nesses mercados. Enquanto os índices norte-americanos fecharam próximos à estabilidade, influenciados por dados positivos da economia do país e por receios com a crise da Síria e com a divulgação do payroll na sexta-feira, o que levou os investidores a adotarem uma postura mais conservadora. Hoje saiu uma notícia muito relevante, que é o payroll, que é referente aos empregos nos Estados Unidos, e por esse motivo, na quinta-feira, os investidores lá nos Estados Unidos adotaram uma postura mais cautelosa para fazer compras e vendas de ativos sem tomar nenhum lado, seja na compra, seja na venda. E na sexta-feira, que logicamente é hoje, o composto europeu fechou o dia em alta, influenciados positivamente pela expectativa de manutenção das compras do ativo pelo Fed. Reflexo do payroll pior que as estimativas do mercado também. Então, a divulgação do payroll que veio abaixo das expectativas e a não paralisação das compras de ativo pelo Fed fizeram com que o mercado europeu tivesse um dia positivo. Já os mercados norte-americanos encerraram próximo à estabilidade, influenciado pelo payroll e pelas preocupações com a Síria. Então, o payroll veio a contribuir com a alta, porém as preocupações com a Síria fizeram com que essa alta fosse limitada e o mercado fechasse próximo à estabilidade. No mercado doméstico, segunda-feira o mercado brasileiro operou o dia em alta, beneficiado por dados positivos da indústria chinesa e europeia. Sempre que saem dados positivos em relação a esses dois players econômicos, o mercado brasileiro recebe bem as informações. Além disso, a forte alta das ações da OGX, influenciadas pela nova carteira do Ibovespa para o período de setembro a dezembro. Havia uma expectativa de que a OGX pudesse sair da carteira do índice, ela não saiu da carteira, então os fundos de investimentos, os fundos de pensão que copiam exatamente a carteira do índice, foram às compras para adequar a carteira em relação ao índice Bovespa e houve uma alteração de AGX e por isso as ações foram muito compradas na segunda-feira. E também porque na sexta-feira o papel caiu muito, caiu mais de 40%, então também por esse motivo os investidores foram às compras para especular o papel e impulsionou o índice para cima. Na terça-feira, a Bolsa Brasileira fechou o dia em queda, apresentando uma realização de lucro após a alta do dia anterior e pressionada por receios a um ataque militar à Síria. Ou seja, a Bolsa Brasileira foi realizar os lucros dos investidores e também um possível ataque à Síria faz com que o mercado não se sinta confortável, como a gente já fala sempre sobre esse assunto. O mercado, como todo mundo sabe, ele sobe, cai, sobe, então uma realização de lucro após uma alta é muito normal. A gente tem que só avaliar a tendência, entender qual a tendência do mercado. Nós entramos em uma tendência de alta, porém estamos bem cautelosos e bem atentos aos movimentos que podem sinalizar a inversão dessa tendência. Na quarta-feira, o Ibovespa encerrou o dia em alta, influenciado pela divulgação do livro bege, que reduziu os temores de redução das compras dos ativos pelo Fed na próxima reunião do FONC, que acontecerá nos próximos dias 17 e 18 de setembro. Então a gente já havia falado desse assunto e a quarta-feira foi um dia positivo para o mercado brasileiro.
Na quinta-feira, o índice local fechou o pregão em alta também, impulsionado pela forte alta das ações da Petrobras, Sabesp e Gol, beneficiadas por notícias corporativas e pela valorização do real frente ao dólar. São empresas que têm uma grande exposição da dívida em dólar, então quando o real se valoriza, diminui a dívida dessas empresas. Por isso, nós tivemos um dia de valorização, além, é claro, das notícias corporativas positivas em relação a essas empresas que atuam no mercado brasileiro. E na sexta-feira, o Ibovespa encerrou o dia em alta, influenciado pela expectativa de manutenção das compras de ativo do Fed, que já ocorreu na divulgação do livro bege. Essa informação ela vai atuando sempre no mercado, até que em algum momento essa expectativa mude e o mercado ele vai continuar subindo, até, como eu já disse, está numa tendência de alta. E pela forte alta das ações da OGX, mais de 26%, em função da empresa ter exercido o direito da put concedida ao seu acionista controlador, o grande, excelentíssimo Eike Batista, odiado por uns e adorado por outros. Na verdade, não sei muito bem por quem ele é adorado, mas enfim. Isso significa que vai entrar um dinheiro no caixa da OGX, e isso vai aliviar um pouco a tensão em relação às dívidas, em relação aos projetos. Para quem não sabe, a empresa exercer uma put, ela poder vender por um preço mais elevado as ações da OGX, ou seja, a empresa ela vai se desfazer das ações que hoje valem 50 centavos, 40 centavos, a um preço de R$6, que foi o acordo. Uma put é um derivativo, então o Eike Batista vai ser obrigado a comprar as ações que valem 50 centavos, pagando R$6, e esse caixa vai entrar na OGX para fazer os projetos e pagar as dívidas de curto prazo. Bom, pessoal, essa foi a visão aqui da área de análise da Investimentos em relação ao mercado, os fundamentos. A semana que vem teremos uma agenda mais uma vez lotada, com vários acontecimentos e indicadores para a gente se posicionar. Nossa expectativa é uma expectativa neutra, mais positiva, até por conta de um movimento favorável no índice de ações brasileiro, mas estamos atentos e vamos nos posicionar de acordo com a análise aqui da nossa casa e atender vocês na necessidade de aplicações e manutenção de risco. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana, um bom feriado, até semana que vem.